Olá, como é que você está? Meu nome é Emanuele Brito, sou psicóloga, se você ainda não me conhece. Esse aqui é o nosso canal, por mais simples que seja, e junto comigo está o psicólogo Fernando Pinto. Nós hoje iniciamos mais um manual. Por mais simples que seja, nós precisamos falar sobre comunicação. Nós já tivemos alguns outros manuais, se você ainda não viu, volta aí, nós já fizemos o manual da vulnerabilidade, nós já fizemos o manual da criatividade e hoje nós iniciamos mais um, o manual da comunicação. E para pensar em comunicação, eu queria te convidar a se lembrar e a entrar em contato com as tuas experiências com a comunicação. Como é que você se comunica com os outros? Como é que você se comunica com você mesmo? E talvez fique mais fácil se a gente começar a pensar primeiro sobre o que é comunicação, né? O que é se comunicar? Se a gente for pesquisar o significado da palavra comunicação, ela diz que é você transmitir uma mensagem para outra pessoa e, eventualmente, você receber uma mensagem de volta. Então, quando a gente se comunica, nós estamos transmitindo uma mensagem. Quando alguém se comunica com a gente, nós estamos recebendo uma mensagem. E a gente pode parar, né, para pensar sobre que tipo de comunicação, né? Será que comunicação é só verbal? Será que comunicação é só vocal? É aquela que sai o som da nossa voz, né? E se a gente pensar dessa forma, então como é que as pessoas que fazem parte da comunidade de surdos e mudos, elas se comunicam, né? Existe comunicação. Então a comunicação, ela não é simplesmente vocal, ela não é simplesmente verbal. Ela pode ser uma comunicação corporal. A gente se comunica através do nosso corpo. A gente se comunica através das nossas expressões, né? Quantas vezes, né, se você aí tem alguém que é muito íntimo de você, você consegue notar, provavelmente, como é que essa pessoa está através do olhar, através da postura do corpo, né? Quando a gente tem muita intimidade com a pessoa, às vezes a gente desenvolve esses macetes, né? Então a comunicação, por exemplo, com um olhar mais cabisbaixo, um corpo mais encurvado, ele vai comunicar algo diferente do que quando você tá, né? Você mexe as mãos, gesticula, sua postura tá ereta, os seus olhos estão assim mais expressivos. Isso vai comunicar outra mensagem. Então a gente primeiro precisa entender que comunicação, ela pode acontecer de várias formas, certo? Verbal, vocal, facial, corporal, linguagem de sinais, a gente tem muitas estratégias a nosso favor. E é tão interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque algumas vezes a nossa comunicação, ela fica meio confusa. Às vezes, eu não sei se você já teve essa experiência, a gente fala alguma coisa, a gente expressa de forma vocal algo, mas o nosso corpo, ele tá dizendo algo completamente diferente. Se você gosta aí de séries de investigação policial, criminal, você provavelmente já viu isso, né? Existem pessoas que são especializadas nisso, né? De identificar como que a comunicação daquela pessoa está passando uma suposta verdade ou não. Em média, hoje, a comunicação, em média, né? Cerca de 65% das mensagens são corporais e somente 35% das mensagens são verbais. O quê? Então pronto, então nós já sabemos que comunicação é uma mensagem a ser transmitida, é quando a gente transmite uma mensagem, né? E muitas vezes a gente pode olhar para si e falar, tá, às vezes eu acho que eu não consigo me comunicar muito bem. Quando a gente olha e a gente faz uma pesquisa, a gente tem um olhar um pouco mais sensível, mais aguçado aí para a nossa sociedade, a gente consegue enxergar quantos relacionamentos hoje eles não vão para frente, eles são quebrados ou eles não são vividos na sua forma mais profunda porque não existe comunicação. Ou não existe uma comunicação assertiva, uma comunicação que de fato transmita a mensagem que a gente realmente quer transmitir. Porque também é outra coisa, às vezes a gente
comunica algo que não necessariamente é o que a gente quer comunicar. Mas, então, a gente precisa entender que a comunicação, ela também é uma habilidade, né? É uma habilidade a ser desenvolvida. Todos nós temos essa habilidade de nos comunicarmos, de transmitir uma mensagem. Mas algumas pessoas, novamente, devido à sua história de vida, devido às suas experiências, desenvolveram essa habilidade de outra forma. Elas, às vezes, têm um pouco mais de facilidade em transmitir uma determinada mensagem. Se você assistiu o nosso Manual da Criatividade, você viu e ouviu muito que a gente falou que criatividade ela é uma habilidade que todos temos, mas que ela precisa ser desenvolvida. Da mesma forma, a comunicação. Ela é uma habilidade que todos temos, mas ela precisa ser desenvolvida. E muitas vezes, como que a gente vai desenvolver essa habilidade se a gente se fechar para as experiências, né? Se quando a gente for colocado em uma experiência de confronto, em uma experiência de expor a nossa opinião, em uma experiência de expor o nosso sentimento, como que a gente vai desenvolver essa habilidade? Se a gente se fechar, se a gente fugir, se a gente se esquivar, se a gente evitar de entrar em contato com essa realidade. Então a gente precisa entender que para que a gente desenvolva, a gente vai ter que se colocar em situações onde a gente vai precisar transmitir uma mensagem. Então, a gente pode pensar na comunicação como uma engrenagem, certo? Uma engrenagem, ela funciona, né? Ela vai rodando e aí aqueles pedacinhos, né? Que eu não sei, gente, o nome correto, né? Eles vão se encaixando um no outro, né? Quando a engrenagem vai virando. Mas se aquela engrenagem ela não for usada por muito tempo, né? Se ela ficar parada por muito tempo, quando ela for precisar ser usada, ela vai estar enferrujada e ela vai ter muita dificuldade, né? Ela vai fazer aquele barulho, né? Ela vai, às vezes, nem vai conseguir, na verdade, rodar, né? Por quê? Porque ela enferrujou, porque ela não foi usada, porque ela não desenvolveu a sua habilidade, né? Que é dela, né? Uma função da engrenagem é rodar. Se ela não é usada, se ela não exerce essa função, ela vai enferrujar. Então a gente pode pensar a comunicação dessa forma, né? A comunicação é uma função que todos nós podemos e devemos utilizar, mas se a gente não usar, como a engrenagem, ela vai enferrujar. E quando a gente começar, a gente tentar, ela vai estar emperrada, né? E aí, quando a gente forçar mais um pouquinho, ela vai fazer um barulho chato. Ela vai incomodar, né? Mas o que a gente precisa? Assim como a engrenagem, ela precisa continuar rodando. Ela precisa que alguém coloque óleo, né? Para ela poder funcionar com mais facilidade. E assim é a nossa comunicação. A gente também vai precisar colocar óleo na nossa comunicação, né? Que é o quê? É se expor a situações, é falar, é encontrar pessoas que vão nos ajudar nesse processo. Às vezes as pessoas são o óleo da nossa engrenagem, elas vão nos impulsionar, né? Elas vão nos ajudar a rodar com mais facilidade, certo? E aí isso nos leva a outro ponto. Ao nos relacionarmos, a gente precisa se comunicar, né? Então, se a gente pensar assim, não existe relação sem comunicação. Olha só, até rimou. E aí, novamente, eu trago aquele pensamento, né? Quantos relacionamentos estão quebrados, estão arruinados, não vão pra frente, né? Estão estancados, né? Pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas o relacionamento às vezes nem existe, né? Por quê? Porque não se comunicam, porque a comunicação não é feita de forma assertiva. Isso acontece no trabalho, isso acontece no casamento, isso acontece nas amizades, na sociedade como um todo, né? No diálogo aí perante, né, as pessoas da sociedade, nos diversos âmbitos dela. Em quantas situações, né, as coisas elas não se desenvolvem porque não há comunicação, porque não há relacionamento, né? Então, na nossa live, novamente eu trago a live, se você não conhece, toda quarta-feira, às 20 horas, lá no meu Instagram ou no Instagram do Fernando, né? Juntos, a gente tem a nossa live do Por Mais Simples Que Seja, e você é super convidado para fazer parte com a gente. O Fernando falou uma coisa super interessante, né? Ele disse que
a comunicação, ela nos faz ir mais longe, né? E é tão legal isso, né? Porque às vezes a gente se fecha com medo, a gente se fecha por vergonha, às vezes a gente se fecha porque a gente não quer ser frustrado nessa relação e nessa comunicação, e a gente pode até, aquele famoso, né? Se você vai sozinho, você pode até ir mais rápido, mas quando você vai com alguém, você chega mais longe, né? Com a comunicação é da mesma forma. Então, a comunicação, se você se fecha, você ou vai ficar parado no teu lugar, porque você não vai se comunicar e você não vai poder caminhar, ou você pode até caminhar, né? Mas não necessariamente você vai chegar no lugar que você poderia chegar quando você se comunica e quando você se relaciona, tá certo? Tá certo. E se a gente parar para pensar, né, muitas vezes a gente realmente não faz essa comunicação com medo, né? Com medo de como que vai chegar para o outro, com medo de como que o outro vai receber o que a gente vai comunicar, né? E às vezes nem a gente sabe o que a gente quer, então às vezes a gente acaba sendo confuso na nossa transmissão da nossa mensagem, mas às vezes a gente sabe muito bem o que a gente quer transmitir, mas a gente tem medo do que o outro vai pensar, no que vai gerar no outro. E aí a gente faz um link com o nosso manual da vulnerabilidade, onde nós falamos sobre isso, né? De como a vergonha é um empecilho para nós. Mas a gente tem que entender que a gente não tem controle sobre o outro, a gente tem controle sobre a gente. Então, como o outro vai receber essa comunicação, essa mensagem, é algo dele. Claro que a gente precisa sempre ter essa autorreflexão, né? Esse movimento de autopercepção. Será que a gente está sendo congruente com a forma como a gente está transmitindo a mensagem, a forma e o que a gente realmente quer transmitir? É óbvio que isso acontece. A gente não tem 100% de certeza de que o outro vai entender aquilo que nós queremos transmitir, né? E a comunicação, ela também serve para isso, para você checar como que isso chegou para o outro, né? E nessa comunicação, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai criando oportunidades, né, de aprofundamento nas nossas relações. Geralmente eu termino, né, com um convite. Sempre acredito que a gente é convidado para algo, né? Então, é dessa forma que eu termino mais esse vídeo. Nós estamos sendo talvez convidados a nos comunicarmos, né? Aqui eu estou comunicando algo, né? Algo que faz sentido para mim, algo que eu pensei, algo que eu entrei em contato, uma mensagem que eu precisei estudar, uma mensagem que eu precisei pensar e ver se fazia sentido para mim, para que eu pudesse comunicar. E a minha tentativa é de fazer essa comunicação de forma assertiva, de forma profunda, não superficial e não rasa, né? Mas como essa mensagem vai chegar até você, aí é uma responsabilidade sua. Como você vai receber essa mensagem, eu não tenho como controlar isso, mas nem por isso eu vou deixar de me comunicar, né? Então é um convite para que a gente talvez entre em contato, né, com nós mesmos, com a mensagem que a gente quer transmitir e a gente não se prive disso, tá bom? Então fica aqui o convite, se fez sentido para você, dá o like, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Até a próxima!